te convido a vir comigo para ver esse super resumo para você garantir a sua aprovação de primeira ou quem sabe até gabaritar a prova teórica do Detran. E se porventura você já fez algum exame, não foi aprovado, não deu certo, não fica triste porque tudo tem a sua hora. Convido você também para vir comigo para revisar todas essas questões que caíram aí nessa última semana e ficar apto para ir no próximo exame você conseguir obter a aprovação. Mas claro, antes não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar o teu joinha, o teu like e, claro, o teu comentário. Na maioria das regiões do Brasil, o número 192 corresponde ao telefone. O 192 corresponde ao SAMU, que a sigla SAMU significa Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. Então, 192 é do SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. Nesse começo de mês está caindo bastante os números de emergência, daqui a pouco a gente vai dar uma reforçada aí nos números de emergência que nós temos, tá? Então a segunda questão diz assim: um condutor, ao se envolver em acidente com vítima e deixar de prestar socorro à vítima, podendo fazê-lo. Notem bem, significa aquela pessoa que se envolveu no acidente, que alguém está machucado, mas ela está em condições físicas e psicológicas. Nesse caso, se ela não prestar esse socorro à vítima, ela vai cometer infração e também crime de trânsito. Diferente se a pessoa que se envolveu no acidente também estiver machucada, não tiver condições de fazer, né, de prestar esse socorro, de chamar o socorro. Aí sim, ela não vai ser responsabilizada. Agora, se ela tem condições físicas e psicológicas e mesmo assim ela não fizer, ela vai cometer sim, além da infração, crime de trânsito. Então, o condutor que se envolver num acidente com vítima e deixar de prestar socorro à vítima, podendo fazê-lo, ele vai cometer infração e crime de trânsito. Comete infração e crime de trânsito. Então, como eu falei para vocês, os nossos telefones de emergência que nós temos hoje: 190, Polícia Militar; 191, Polícia Rodoviária Federal, que é a PRF; 192, que é o SAMU, que é o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, e o 193, que é do Corpo de Bombeiros. Um item bem importante com relação ao Corpo de Bombeiros, caso pergunte sobre vítimas presas nas ferragens, que vocês vão ligar para o 193, que é o Corpo de Bombeiros. E o 198, que é da Polícia Rodoviária Estadual. Então, pode cair nessas duas questões aqui. Perguntando, né, quando você quer acionar o Corpo de Bombeiros, para quem que você vai ligar? Para qual número? Para o 193, Corpo de Bombeiros. Ele pode perguntar também: numa avenida ocorre um acidente com vítimas presas nas ferragens. O serviço de atendimento às emergências mais indicado para ser acionado nesse tipo de situação é resgate do Corpo de Bombeiros. Então, 193, resgate do Corpo de Bombeiros, vítimas presas nas ferragens. 193, resgate do Corpo de Bombeiros. Ao dirigir à noite em uma rodovia, caso o condutor do veículo que venha em sentido contrário acenda o farol alto, deve-se. Isso é aquela situação que você está passando por uma pessoa e do nada ela acionou a luz alta. Pode ter sido sem querer, pode ter sido por querer, mas o que você vai fazer para evitar que um acidente aconteça? Você vai desviar a visão para uma referência na faixa à direita da pista. Por que à direita? Porque automaticamente para o lado que você olhar, você vai levar o volante junto. Então é menos perigoso você levar o volante para a direita do que para a esquerda. Agora, se você encontrar alguém que está vindo lá longe com luz alta, aí você vai dar aqueles 2 toquinhos no farol, né, para a pessoa perceber que ela está com o farol alto e assim ela vai colocar, né, acionar o farol baixo. Você está passando por uma rua de grande movimentação de veículos e é obrigado a caminhar pela rua porque vários clientes de um restaurante estacionaram seus veículos sobre a calçada. Nesse caso, é correto afirmar que os condutores desses veículos consideram irrelevantes os princípios de cidadania e solidariedade, além de estarem cometendo uma infração por estacionar em cima da calçada, também eles consideram irrelevantes os princípios de cidadania e solidariedade. Lembrando ainda que quando você estaciona de forma irregular
em locais e horários proibidos, além de você receber a multa, você poderá ter teu carro removido, né, para o pátio, e aí você vai ter que pagar todas as despesas lá com guincho, multa, remoção e tudo mais. Decibelímetro é o. Vocês vão perceber que aqui eu coloquei dois termos, dois equipamentos, que são muito cobrados na prova teórica, que é o decibelímetro e que o catalisador. Qual a diferença? O decibelímetro, ele não é um equipamento do carro, tá? Ele é um aparelho que o guarda, que o agente de trânsito tem, que serve para quê? Para medir o nível de ruído emitido pelo veículo. Então, o decibelímetro não é um equipamento do carro, tá? É um aparelho que o guarda, que o agente de trânsito tem. Esse aparelho, ele mede o nível de ruído emitido pelo veículo. E aí ele pode perguntar do catalisador. O catalisador, sim, ele é uma parte do escapamento. Diz assim: nos veículos em que é previsto, no caso todos os veículos têm que ter, é equipamento destinado a reduzir a emissão de poluentes. Trata-se do catalisador. Ele vai catar, ele vai filtrar os gases que são emitidos pelos veículos. O escapamento, ele vai ser composto por duas partes, pelo catalisador e pelo restante do escapamento. O catalisador, ele filtra os gases, ele diminui ou ele reduz a emissão de poluentes. Enquanto o escapamento em si, todos os outros canos que tem ali embaixo do teu veículo, eles vão servir para reduzir o barulho. Entenderam a diferença? Então, o catalisador, ele vai catar, ele vai filtrar os gases que são emitidos pelo teu veículo, ele vai reduzir a emissão de poluentes. E o restante do escapamento, ele vai ser responsável por reduzir o barulho, porque o motor, se ele não tiver um escapamento em dia, em ordem, ele vai ficar muito barulhento, que vai fazer com que os níveis de ruído aumentem. E aí que entra, né, o equipamento ali em cima para medir esses ruídos. Então, o catalisador vai filtrar esses gases poluentes, o escapamento vai reduzir o barulho e o decibelímetro é quem vai ser responsável por medir, né, esse barulho. O CTB, lembrando que a sigla CTB significa Código de Trânsito Brasileiro, tem validade em todo o território nacional, todos os estados, todas as cidades do Brasil seguem o mesmo CTB. O nosso trânsito é regido pelo CTB. Caso pergunte, né, das leis, das regras, das normas a que nós somos submetidos, tá onde? No CTB, que é o Código de Trânsito Brasileiro. Então, o CTB classifica as infrações de trânsito em administrativas, civis e penais. As infrações penais estão sujeitas às regras do Código Penal e seu processamento pelo Código de Processamento Penal. São exemplos de infrações penais. Resumindo, crime de trânsito. O que é crime de trânsito? Correto, né? Em verde, dirigir sem possuir habilitação, gerando perigo de dano, e dirigir veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool. São dois exemplos de, além de ser infração, também são considerados crimes de trânsito pelo CTB. As figuras abaixo representam dois cruzamentos sinalizados com faixas de pedestre. Então, ali vocês têm dois exemplos de faixa de pedestre. Tanto o estilo convencional, que é a zebradinha, quanto aquele outro estilo, né, que é só a linha. E aí ele quer saber, com relação ao tipo das faixas de pedestre, é correto afirmar que as mesmas podem ser pintadas conforme representação da figura. Então, ele está mostrando ali a figura e o que ele quer saber é da cor. Pessoal, a faixa de pedestre, em qualquer situação, em qualquer modelo, ele sempre será pintado na cor branca. Tanto no desenho 1, na figura 1, quanto na figura 2, sempre será na cor branca, em ambas as situações. Aquele miolinho que vocês têm ali, ó, que eu pintei de amarelo, esse meinho ali chama-se área de conflito. É um espaço onde todo mundo usa, porém ninguém pode parar. Então tem que tomar cuidado com isso. E aí eu coloquei essa outra figura aqui, ó, para representar essa faixinha que vocês têm antes da faixa de pedestre. Essa faixa chama-se faixa de retenção ou linha de retenção. É como se fosse um muro de proteção do pedestre. Então lembre-se que vocês precisam parar antes dessa faixa. E a faixa de pedestre, em ambas as duas figuras, em qualquer situação, como vocês podem ver na figura que eu coloquei também, ela sempre será pintada na cor branca. A faixa de pedestre sempre será na cor branca. A responsabilidade pelas infrações de trânsito decorrentes de atos praticados na direção do veículo.
Quem que é responsável pelos teus atos? Você mesmo? Então, se você está na direção do veículo, você como condutor, você será sim responsabilizado pelos atos que você praticar na direção. Por exemplo, se você está andando sem cinto, está com o carro do vizinho, com o carro da mãe, com o carro emprestado, com o carro alugado, essa infração, ela é um ato. Todo ato praticado na direção é de responsabilidade do condutor. Quando falarmos em documentação, quando falarmos em manutenção, aí será responsabilidade do proprietário. Mas quando falarmos em atos praticados na direção, sempre será do condutor. Os sistemas básicos para que o motor a combustão interna funcione são alimentação, ignição, lubrificação, arrefecimento e escapamento. A alimentação é o ar combustível que o teu carro precisa. Na sequência vai ter a ignição, quando você dá a partida no teu carro. Vai ter a lubrificação, tanto do óleo do motor, quanto do óleo de caixa, quanto dos fluidos ali de freio, de direção hidráulica. Você vai ter o arrefecimento, que vai ser composto pelo radiador, pela bomba de água, que vai manter a temperatura do teu carro, porque esse funcionamento do motor ele vai elevar muito a temperatura, então vai precisar da água, do radiador, da bomba de água para essa temperatura ficar ideal, ficar adequada. E depois, né, que o teu motor funcionou, o teu motor lubrificou, que queimou o combustível, né, o ar e o combustível na quantidade adequada, ele vai para o sistema de escapamento, que é onde vai eliminar os gases na atmosfera, que vai ser responsável ali o escapamento, bem como o catalisador, que é responsável por filtrar os gases que são emitidos pelo teu veículo. Logo, alimentação, ignição, lubrificação, arrefecimento e escapamento. A figura abaixo representa dois veículos efetuando paradas rápidas para embarque, aliás, para desembarque de passageiros num trecho de rua onde não exista sinalização de regulamentação de estacionamento. E aí ele quer saber, nessa situação é correto afirmar que, bom, na figura nós temos dois carros, temos um trecho de via aonde é mão dupla, porque vocês podem ver que a pista de baixo está indo, a pista de cima está vindo, então é pista de sentido duplo. O carrinho número 1, vocês podem ver que, aliás, ambos os carrinhos estão indo para a direita, certo? Notem que o carrinho número 1, ele está indo na contramão de direção, ou ele fez uma parada rápida na contramão de direção. E o carrinho de número 2, ele não está respeitando a distância de 5 metros em relação ao bordo do alinhamento da via transversal, ou seja, em relação à esquina. Sendo assim, os dois estão cometendo infração de trânsito. Cuidem, é apenas infração. Na letra A, ele fala que os dois cometem infração de trânsito. Sim, a letra A está correta, os dois cometem infração de trânsito. Podem descartar a letra B, que fala de crime, pode descartar a letra D, que fala que só um comete, e a letra C, que diz que só o carrinho 2 comete, porque os dois estão cometendo infração, mas é apenas infração. Aqui temos outra figura, muito semelhante com aquela, e o enunciado diz o seguinte: a figura abaixo representa um quarteirão de uma rua de duplo sentido de circulação. Aqui já está um pouco mais fácil, porque ele já nos deu a faixa central na cor amarela. Sempre que a faixa central for na cor amarela, é sentido duplo de circulação, sem sinalização de regulamentação. Só que neste caso aqui, os veículos estão estacionados, conforme indicado abaixo. Então, o veículo 1 está estacionado a princípio certo, não está perto da esquina, não está na contramão. O veículo 2 está estacionado na contramão de direção. Notem que a setinha dele está indo para a direita, mas a via está vindo para a esquerda. E o carrinho de número 3, ele não está, como na figura anterior, respeitando a distância de 5 metros em relação ao bordo do alinhamento da via transversal, ou seja, em relação à esquina, ele não está respeitando a distância de 5 metros. Então, neste caso, o veículo 2 e o veículo 3, lá na letra D, estão cometendo infração de trânsito, mas é apenas infração, não é crime. Já nesta figura aqui, ele diz o seguinte: a figura abaixo
mostra um veículo estacionado na via pública. Então, tá dando ali a via pública, o veículo estacionado, tá apontando, contando para vocês que ali é o alinhamento da via transversal, ou seja, a esquina, o cruzamento, e aí ele questiona, de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, um veículo deverá guardar uma distância do bordo do alinhamento da via transversal de no mínimo em relação à esquina. Qual a distância que nós vimos nas duas figuras anteriores que vocês precisam guardar? 4 metros, letra A, 5 metros, letra B, 2 metros, letra C, ou 3 metros, letra D. Quem prestou atenção nas duas questões anteriores acertou, porque falou letra B, 5 metros. Em relação ao bordo do alinhamento da via transversal, em relação à esquina, quando vocês forem tanto fazer uma parada breve para embarque e desembarque, quanto um estacionamento, vocês precisam respeitar a distância de 5 metros. Vai respeitar quando tiver faixa. Quando não tiver faixa, você vai calcular o espaço que caiba um carro. Vai ser mais ou menos ali a distância de 5 metros em relação à esquina. Cuidem também que vocês não podem realizar a manobra de marcha ré nas esquinas. É uma infração, então precisa tomar cuidado. A placa A20 adverte. Bom, o que nós temos na plaquinha? É uma plaquinha amarela. Todas as placas amarelas são placas de advertência, que advertem sobre situações potencialmente perigosas, indicando a sua natureza, certo? Perigo em potencial. E o que nós temos ali? Nós temos um carro. Ah, professora, nós temos um carro e esse carro está em cima de uma pedra. Não é necessariamente uma pedra, ele está ali um trecho, né, um corte de uma via, uma subida. Então, esse carro ele está fazendo o que? Ele está numa subida. Vejam que ele está inclinado e a frente dele está indo para cima. Então, ele está subindo, certo? Então, na letra A, é uma saliência ou lombada? Não tem saliência nenhuma. Lembra daquela musiquinha lá do gordinho saliente? Por que ele é um gordinho saliente? Porque ele tem uma barriga redondinha. Nós não temos nada redondinho ali, tá tudo quadrado, então não é. Letra B, pista irregular? Não está mostrando nada que a pista esteja irregular. Letra C, início de montanha, gente, nem existe essa placa. Então, só poderá ser a letra D, um aclive acentuado. O que é um aclive? Aclive é o que sobe, é uma subida. Declive é o que desce. E nesse caso, como o carrinho está subindo, é um aclive, é uma subida. É uma medida administrativa que poderá ser adotada pelo agente de trânsito em alguns tipos de infrações. Quer ver? Pega o caderno aí, pega a caneta e anota essa dica, que apenas com uma dica você já vai acertar essa questão e qualquer outra questão que caia de medida administrativa. Anote aí. Medida administrativa começa com R. Medida administrativa começa com R. Retenção, remoção, recolhimento, realização. Ah, professora, mas então você já deu a resposta certa, que é a letra C, recolhimento do certificado de licenciamento? Sim. Todas as medidas administrativas irão começar com a letra R. Retenção, remoção, recolhimento, realização. Suspensão, apreensão e cassação, elas são penalidades, tá? Agora, o recolhimento do certificado de licenciamento, aí será uma medida administrativa, as quais sempre irão começar com a letra R. Retenção, remoção, recolhimento, realização. A ultrapassagem de outro veículo em movimento deverá ser feita. Ó, outra super dica para você acertar essa e qualquer outra questão de primeira. Nós circulamos pela direita, nós ultrapassamos pela esquerda. Anota aí, gente, não deixa de anotar. Isso é fundamental para garantir a aprovação de vocês. Nós circulamos pela direita. Se nós circulamos pela direita, vocês já descartam a letra B, correto? E também a letra C.
correto? E nós ultrapassamos pela esquerda. Ah, mas então a resposta correta é a letra A? Bem provável que sim, porque ultrapassar pelo acostamento é uma infração de natureza gravíssima com 7 pontos, então não pode. Cruzamento, acostamento, esquinas, aclives e declives acentuados, qualquer uma dessas ultrapassagens são infrações de natureza gravíssima com 7 pontos. Então, vocês já sabem que a resposta correta é a letra A, apenas por essa dica. Então, a ultrapassagem ela vai ser feita pela esquerda, retornando à faixa de origem o mais rápido possível, fazendo os sinais convencionais e com segurança. Pela esquerda, retornando à faixa de origem o mais rápido possível e fazendo os sinais convencionais e com segurança. Vai existir, atenção, vai existir uma exceção aonde vocês poderão ultrapassar pela direita em 5% dos casos, inclusive questão que pode cair. É quando o veículo da frente sinalizar, se posicionar na via que vai entrar à esquerda. É uma exceção que aí vocês poderão ultrapassar pela direita sem problema algum. Após tropeçar e cair na calçada de uma via pública, uma jovem apresenta sangramento na testa. O motorista de táxi a socorre adotando corretamente o procedimento de. Se ele diz ali que está adotando um procedimento correto, é um procedimento positivo, certo? Lembrando, o que vocês não vão fazer? Vocês não vão mexer nem remover as vítimas, não vão retirar capacete caso sejam motociclistas, não vão retirar nenhum objeto que esteja encravado no corpo da vítima, não irão dar nada para a vítima beber ou comer, nem usar nenhum tipo de medicamento, certo? Ó, já facilitou a vida de vocês. Então, letra A, administrar medicamento? Não, não pode. Letra B, movimentar a cabeça da vítima para diminuir o sangramento? Vocês não vão movimentar, não vão mexer, não vão remover, ok? Letra C, fazer a compressão do ferimento com uma gaze ou pano limpo? Sim, com certeza. E letra D, providenciar uma bolsa de água quente. Pessoal, não vai usar água quente, tá? Se precisar, e se tiver disponível, pode usar uma gaze, pode usar um pano limpo, pode usar gelo, caso tenha, né? Mas não vai usar bolsa com água quente, não. Então, resposta correta, letra C, fazer a compressa do ferimento com uma gaze ou pano limpo. E lembrem-se, vocês não podem entrar em contato com o sangue das vítimas para evitar a infecção, né, por doenças infectocontagiosas, ou seja, adquirir alguma doença que seja transmitida através do sangue. Então, não pode entrar em contato com o sangue e vai fazer uma compressa do ferimento com gaze ou pano limpo. A responsabilidade pelas infrações de trânsito decorrentes de atos praticados na direção do veículo cabe ao. Todos os atos praticados na direção, independente de quem seja o proprietário, serão do condutor. O condutor ele é responsável por todos os atos praticados na direção. Por exemplo, se eu empresto meu veículo para alguém e esse condutor ele está andando sem cinto ou algum dos ocupantes do veículo estiver sem cinto, a multa será de responsabilidade do condutor. Então, todos os atos praticados na direção, responsabilidade do condutor. O proprietário será responsável pela documentação e pela manutenção do veículo. Por exemplo, se o pneu estiver careca, aí não é responsabilidade do condutor, e sim do proprietário. Se os documentos estão atrasados, responsabilidade do proprietário. Agora, se o condutor está sem cinto, o condutor fura um sinal vermelho, avança uma placa de pare, aí a responsabilidade será do condutor. Todo e qualquer ato praticado na direção, responsabilidade do condutor. Por exemplo, está dirigindo alcoolizado, responsabilidade será do condutor. Os sistemas básicos para que o motor a combustão interna funcione são alimentação, ignição, lubrificação, arrefecimento e escapamento. Alimentação, ignição, lubrificação,
arrefecimento e escapamento. É muito importante, quando vocês estiverem vendo os vídeos, vocês copiarem a pergunta e a resposta correta em verde, que isso vai intensificar o aprendizado de vocês. E claro, aquela dica que eu sempre dou, assistir cada vídeo pelo menos 3 vezes. É na terceira vez que você vai conseguir absorver em torno aí de 70% do conteúdo. Nas rodovias, o condutor deve aumentar a atenção e a concentração. Certas manobras são proibidas para vias de pista única e duplo sentido em função da segurança. E aí a pergunta vem lá no final. Desobedece aos conceitos de direção defensiva. Se desobedece, ele quer uma resposta negativa, algo que você não deve fazer na direção, que será: não se deve reduzir a velocidade para acessar o acostamento. Por quê? Pela presença da palavra não, porque vocês precisarão sim reduzir um pouco a velocidade para acessar o acostamento. Então, quando ele fala que desobedece, quer dizer que essa não é uma atitude correta, essa é uma atitude errada. A imobilização do veículo durante o tempo permitido para o embarque ou desembarque de pessoas caracteriza-se como: quando você para o teu carro, você vai dar carona para alguém, você só faz aquela parada rápida, aquela parada breve, a pessoa entra no teu carro e você segue, ou mesmo você para a pessoa desembarcar, você só faz aquela pausa de alguns segundos, né, o tempo suficiente para a pessoa abrir a porta e entrar no veículo, ou abrir a porta e sair do veículo, chama-se parada. A parada são alguns segundos. Tipo, você para o teu carro rapidinho, a pessoa abre a porta e sai, ou a pessoa abre a porta e entra. Isso é chamado de parada, que é o tempo estritamente necessário para o embarque e desembarque. Aí eu coloquei para vocês as duas questões que podem cair, falando da parada e do estacionamento. Então, embarque e desembarque é uma parada, são alguns segundos. É um tempo estritamente necessário para o embarque ou o desembarque. Já quando ele falar da imobilização de um veículo numa via para uma operação de carga e descarga, analisem comigo o seguinte: quanto tempo leva para fazer uma carga e descarga? Vamos dar um exemplo. Você foi no supermercado, você fez uma compra. Quando você chega na tua casa, você consegue descarregar as compras do supermercado em alguns segundos? Ou você vai levar minutos, ou dependendo da compra, até mais de hora? Exatamente. Então, quando você para o teu carro, você puxa o freio de mão, você coloca em neutro e você desliga, chama-se um estacionamento. Quando você vai para o trabalho, que teu carro fica parado o dia inteiro aí na frente do seu trabalho, isso é um estacionamento, certo? Então, a operação de carga e descarga desse caminhão de mercadorias ou do teu veículo quando você vai até o supermercado chama-se estacionamento. Resumindo, parada, embarque e desembarque alguns segundos. Agora, o estacionamento é superior, é mais de hora. O exemplo seria uma operação de carga e descarga. Em um engavetamento, o que é um engavetamento? Engavetamento são quando vários veículos vão batendo um na sequência do outro, certo? Envolvendo vários veículos, uma das vítimas está com ferimentos nos braços e pernas e emocionalmente abalada, negando-se a receber auxílio. Nesse caso, após a solicitação de resgate, o socorrista deve informar a vítima as providências tomadas junto ao resgate e tentar acalmá-la. Em qualquer acidente de trânsito, é muito comum as vítimas ficarem emocionalmente abaladas, tá? Isso é bem comum. Então, o que vocês irão fazer? Vocês irão tentar conversar, vão tentar acalmar a vítima. E, claro, né, informar a vítima as providências tomadas junto ao resgate e, na sequência, tentar acalmá-la. Podemos dizer que a hemorragia externa ocorre quando o indivíduo está perdendo sangue devido. Então, assim, a hemorragia, ela poderá ser duas. Ela poderá ser interna, que acontece nos órgãos internos, principalmente nos órgãos mais sensíveis, e ela não é visível. Já a hemorragia externa, como o próprio nome já diz, externo,
Externo é para fora, é quando temos a presença do sangue. E a gente pode dizer, né, que ela pode ser devido a um rompimento de veia ou artéria e o sangue é visível. Ele não vai ter o aumento da pressão, muito pelo contrário. A pessoa que está perdendo sangue, ela está perdendo vida. Então, a pressão arterial ela vai baixar e não subir, certo? Então, hemorragia pode ser externa quando tem a presença do sangue, ou seja, há um rompimento de veia ou artéria e o sangue ele é visível, ou ela pode ser interna, ocorrendo nos órgãos internos, e aí não teremos a presença de sangue. Lembrando que se vocês forem atender uma vítima que tenha hemorragia, que tenha sangramento, vocês não podem entrar em contato direto com o sangue para evitar doenças infecto-contagiosas. Quanto às medidas administrativas, considere. Ele está dando para nós 3 números romanos e ele quer saber quais estão corretos. Estão corretos o 2 e o 3, que é o que nós vamos ler primeiro. O 2 fala que, ocorrendo a retenção do veículo, retenção é algo temporário, é aquele momento apenas para sanar a irregularidade, ok? Ocorrendo a retenção do veículo, se a irregularidade puder ser sanada no local da infração, o veículo será liberado tão logo seja regularizada a situação. Sim, exemplo: estou andando sem cinto. Infração grave, 5 pontos. Medida administrativa, retenção do veículo para regularização, ou seja, para colocação do cinto de segurança. E 3, que também está certo, se o prazo de licenciamento estiver vencido, o CRLV, o Certificado de Registro e Licenciamento Anual, será recolhido mediante recibo. Sim, isso também está correto. E a 1 está errada porque ele diz assim: ocorrido uma infração, a autoridade de trânsito deverá aplicar a penalidade ou a medida administrativa. Pessoal, existe penalidade sem medida administrativa. O que é medida administrativa? São todas aquelas palavrinhas que começam com R. Retenção, remoção, recolhimento, realização. Então, existe a penalidade sem a medida administrativa. Por exemplo, furar o sinal vermelho é uma penalidade, é uma multa gravíssima com 7 pontos, mas ele não tem medida administrativa, ok? Agora, não tem como ter uma medida administrativa se não tiver uma penalidade. Por exemplo, o teu carro foi removido, ele está estacionado de maneira irregular. E aí a fiscalização, né, o agente de trânsito vai lá e remove teu carro. Ele não pode remover teu carro sem antes aplicar a penalidade, aplicar a multa, aplicar a infração. Por isso que a 1 está errado. Existe a penalidade sem a medida administrativa, mas não existe medida administrativa sem a penalidade, uma vez que a medida administrativa ela é um complemento da penalidade. Ocorreu um acidente às 13 horas em uma rodovia que apresenta pista seca e cuja velocidade máxima permitida é de 100 km por hora. A distância segura para o início da sinalização deve ser de no mínimo. Vou começar dando uma dica para vocês. Ele nunca vai falar de passos curtos e ele nunca vai falar de metros. Ou ele vai falar de passos, ou ele vai falar de passos longos. Segunda dica: durante o dia, com tempo bom e com pista seca, que é o caso dessa questão, vocês vão pegar a velocidade 100 km por hora e vão multiplicar por 1. Durante o dia, com tempo bom e com pista seca. Agora, anotem aí. Se for à noite ou mesmo durante o dia e estiver chovendo, velocidade vezes 2. Digamos que esse acidente tenha acontecido à noite ou mesmo de dia estava chovendo. Seria 100 vezes 2, que daria 200, ok? Então, tem que primeiro identificar a velocidade. E a quantidade de passos, ela nunca pode ser inferior à velocidade.
Então, se é 100 quilômetros por hora, você já de cara teria que marcar 100. Tá? Então, durante o dia, com tempo bom, com pista seca, velocidade vezes 1. Se for à noite ou mesmo durante o dia estiver chovendo, tiver pista molhada, aí será velocidade vezes 2. E atenção, toda vez que vocês encontrarem uma curva, vocês vão reiniciar novamente a contagem a partir do término, a partir do final da curva. A boa estabilidade de um veículo depende de vários fatores. Um dos cuidados que devemos ter é. Então, aqui ele está falando da estabilidade do veículo. Então, aí ele quer saber, né, para a gente manter essa boa estabilidade, o que, que nós devemos ter ou fazer. Letra A, usar o pneu step. B, fazer rodízio dos pneus dianteiros somente. Cuide com a presença da palavra somente. Por quê? O carro ele não tem somente os pneus dianteiros. Ele tem dianteiro e traseiro. Então, vocês já podem descartar essa opção. C, manter devidamente calibrados os pneus. Ou letra D, passar produto para limpar. Na letra A, usar o pneu step, isso não vai garantir a boa estabilidade. Nem na letra D, passar produto para limpar. Agora, manter devidamente calibrados os 4 pneus que estão rodando, mais o pneu reserva, aí sim vai garantir uma boa estabilidade. Então, a boa estabilidade de um veículo depende de vários fatores e um dos cuidados que devemos ter é, letra C, manter devidamente calibrados os pneus. Lembrar de calibrar os 4 pneus que estão rodando, mais o pneu reserva, preferencialmente a cada 2 semanas, a cada 10, 15 dias. A manutenção preventiva faz parte da direção segura. Sendo assim, os amortecedores e molas em mau estado podem acarretar, entre outros. Notem bem, molas e amortecedores está relacionado com o sistema de amortecimento, com a estabilidade do teu veículo, correto? Então, letra A, o aumento do ruído externo do veículo não interferindo na segurança. Letra B, o capotamento do veículo em curvas. Letra C, o travamento do sistema de arrefecimento do veículo. Ou letra D, desconforto aos ocupantes do veículo em função da vibração produzida, sendo que essas peças não interferem na segurança. Notem bem, ele já está falando em direção segura, ele já está falando da segurança. Então, vocês vão descartar as alternativas que dizem que não tem nada a ver com a segurança, que é a letra A e a letra D. Aí nós ficamos entre a B e a C. Porém, na C, arrefecimento não tem nada a ver com suspensão. Então, ficamos com a letra correta, a letra B, que é o capotamento do veículo em curvas. Letra B de bola, capotamento do veículo em curvas. Para uma composição, trem e vagões parar totalmente, após o acionamento dos freios, qual a distância mínima que ele irá percorrer? Olha a dica, gente. Trem e vagões é um veículo muito grande, é um veículo muito pesado. Ele vai precisar de muito espaço para parar. Então, vocês vão de cara na alternativa que tiver a maior quantidade de espaço. Então, letra A, 1 metro? Claro que não, nenhum carro não para 1 metro. Nem para 2, na letra B, de bola, e nem na letra D, de 3 a 5 metros. A resposta correta é a letra C, entre 200 e 300 metros, sem carga ou com carga. Aqui eu coloquei as duas questões relacionadas com trens, que está caindo bastante. Essa que nós acabamos de ver, né, que é a distância para parar a composição trem mais vagões, que é entre 200 e 300 metros, sem carga ou com carga. Ele também poderá perguntar o significado da sigla PN, P de pato e N de navio, que significa passagem em nível, cruzamento entre a linha férrea e a rodovia. Então, se perguntar o que é uma PN, é uma passagem em nível, cruzamento entre a linha férrea e a rodovia. E se perguntar da distância para parar a composição trem e vagões, a distância será entre 200 e 300 metros, sem carga ou com carga. A monotonia e a fadiga têm influência primordial e significativa. Primordial é uma influência direta, uma influência principal. Tá? Então, o que é a monotonia? Monotonia é algo que vocês estão fazendo repetidamente, várias vezes a mesma coisa.
Isso vai fazer com que o nível de atenção diminua. E a fadiga nada mais é que uma palavra mais bonita, mais chique, para dizer que você está cansado. Se você está cansado, é óbvio que o teu nível de atenção também vai reduzir. Então, nós temos na letra A o nível de atenção do condutor, na letra B, nas adversidades das vias. Notem bem, quem que sente monotonia e quem que sente fadiga. Letra C, na tensão nervosa, ou letra D, na prudência do condutor. Na prudência do condutor não tem como ser, porque se ele está cansado, ele está fazendo algo repetitivo, ele vai ter o nível de atenção reduzido que está na letra A, no nível de atenção do condutor. Letra A, nível de atenção do condutor. Indique a placa de advertência que significa alargamento de pista à direita. Primeiro que aqui nós temos uma placa amarela. Todas as placas amarelas são placas de advertência, que advertem sobre situações potencialmente perigosas, indicando a sua natureza. São situações futuras. Qualquer coisa que seja é na direita. Sendo assim, vocês já de cara descartam a letra C, porque letra C tem tanto direita quanto esquerda, então já descarta ela. Na letra A nós temos direita, na letra B nós temos direita, só que na letra D nós temos esquerda. E não é um alargamento, é um estreitamento. Portanto, a placa que significa alargamento é na letra B de bola. Notem que a pista estava reta, as duas faixas, as duas vias, e de repente a pista da direita ela ficou mais larga, ou seja, ela teve um alargamento de pista à direita. Então, alargamento de pista à direita é a plaquinha amarela de advertência que está na letra B de bola. Alargamento de pista à direita, B de bola. O ciclista está no meio da travessia da via quando o semáforo fica verde. O condutor do veículo motorizado deve. Notem bem, quando cair essa questão, se coloque no lugar do ciclista. Imagine que você é o ciclista. O que você quer que o condutor faça para você e por você? Letra A, aguardar o final da travessia. Letra B, buzinar para o ciclista. Letra C, pôr o carro em movimento de forma lenta, sem colocar o ciclista em risco. Ou letra D, sinalizar para o ciclista que ele deve desistir da travessia. O que você queria que esse motorista fizesse? Primeiro, buzinar, a não ser que seja para cumprimentar, for uma pessoa conhecida. Pôr o carro em movimento não pode, porque isso pode apresentar risco à pessoa que está atravessando a via. E muito menos pedir para a pessoa desistir da travessia, né, pessoal? Lembrando que no trânsito nós temos os mesmos direitos e os mesmos deveres. Então, sim, letra A, o motorista deve aguardar o final da travessia. Tem um ciclista, qualquer pessoa que esteja na faixa e que não concluiu a travessia, o condutor do veículo deverá aguardar o final da travessia. Porém, tem um detalhe. Se o condutor tem que aguardar o final da travessia do ciclista, o que o ciclista, o que a pessoa que está na faixa deve fazer? Ele também tem uma regrinha para seguir. Ele vai fazer o que ali, ó. Uma vez iniciada a travessia do pedestre em local que houver sinalização semafórica de controle de passagem e ocorrer a mudança do estágio do semáforo, liberando a passagem do veículo. O que o pedestre, o ciclista, a pessoa que está na faixa deverá fazer? Completar o percurso, liberando a passagem dos veículos. Então, o condutor do veículo vai aguardar o final da travessia e a pessoa que está realizando a travessia, ele irá completar o percurso, liberando a passagem dos veículos. Em via urbana são todas as vias que estão na cidade, que são todas as que ele deu ali abaixo, trânsito rápido, arterial, coletora e local, cuja velocidade máxima, cuidem para sempre interpretar corretamente se ele quer a mínima ou a máxima. Nesse caso, ele quer a máxima de 60 km por hora. Qual dessas vias que é? Qual a via que é de 60 km por hora? Arterial, trânsito rápido, local ou coletora? A resposta correta é a letra A, arterial. Todas as vias arteriais ou uma via arterial, a velocidade máxima será de 60 km por hora e a mínima será sempre a metade, que será 30. Relembrando as nossas velocidades, a trânsito rápido, a máxima é 80, a arterial, a máxima é 60, a coletora, a máxima é 40 e a local, a máxima será 30.
Essas são as velocidades máximas para cada via. Lembrando que a velocidade mínima será sempre a metade. Se a trânsito rápido a máxima é 80, a mínima será 40. Se na arterial a máxima é 60, a mínima será 30. Se na coletora a máxima é 40, a mínima será 20. E se na local a máxima é 30, a mínima será 15. A velocidade mínima será sempre a metade da velocidade máxima. E nas rodovias, a velocidade máxima será 110 e a mínima será 55. A energia elétrica que o carro utiliza é fornecida ao carro pela letra A, carga reservada no acumulador e gerador primário. Letra B, carga gerada no motor do alternador. Letra C, bateria, cabos elétricos e bobina. Ou letra D, bateria pelo dínamo barra alternador. Notem bem, ele não está perguntando apenas quem produz, mas ele quer tudo. A energia que o carro utiliza é fornecido por quem? Alguém vai ter que produzir e alguém vai ter que armazenar, certo? Então, na letra A, vocês descartam porque não existe gerador primário. Na letra B, o alternador ele vai gerar, mas quem que vai armazenar? Na letra C, bateria armazena. Cabos elétricos e bobina, ela vai transformar e vai conduzir. Mas quem que vai produzir? Portanto, a resposta correta é a letra B de bola. A bateria pelo dínamo barra alternador. Por quê? O dínamo barra alternador são os produtores, enquanto a bateria vai armazenar. E aí vale a pena relembrar com relação a esse sistema 3 questões de mecânica que é bem provável que caia na prova de vocês. Primeiro, a bateria, qual que é a função dela? Armazenar e fornecer corrente elétrica. Qual que é a manutenção dela? Completar com água destilada. E aí a energia, né, que o carro utiliza, toda ela é fornecida por quem? Que é a questão que nós acabamos de ver. Bateria e pelo dínamo barra alternador. Ou seja, dínamo nos carros mais antigos, alternador nos carros mais novos são os produtores, enquanto a bateria vai armazenar. Então, falou em bateria, anotem aí. Bateria, função, armazenar e fornecer corrente elétrica. Manutenção, completar com água destilada. A energia que o carro utiliza, bateria e pelo dínamo barra alternador. Todo condutor deve saber que, ao se aproximar de um cruzamento semaforizado é que tem a presença do sinaleiro, do semáforo, momentaneamente apagado por falta de energia. Então, tem o semáforo, tem o sinaleiro, mas ele está desligado momentaneamente, né, por uma falta de energia, qualquer outro problema. Aí vem a pergunta: tem preferência de passagem quem? A regra, ela é muito clara. O CTB diz que, ao se aproximar de um cruzamento sem sinalização, terá preferência quem estiver à direita do condutor. Então, basicamente, aquele que se aproxima pela direita. Lembrando que esse vídeo aqui são das questões oficiais da prova teórica do Detran, então a resposta correta sempre estará em verde. E a resposta vermelha, que foi a resposta que o meu aluno acabou marcando errado. Então, se você chegar num cruzamento, não tem sinalização, será a preferência de quem estiver na tua direita. Se não tem ninguém na sua direita, aí você está na direita de alguém e a preferência é sua. Eu coloquei essas duas figuras aqui porque elas caem assim com uma frequência muito grande e ambas estão falando dessa preferência. No primeiro caso, vocês têm um ônibus que se aproxima pela avenida. Automaticamente a gente imagina, não, é a avenida, é a via maior, o ônibus é um veículo maior, ele tem preferência? Não, ele não tem. A preferência vai ser do automóvel. Por quê? Esse automóvel, ele está na direita do ônibus, portanto, ele vai sim ter a preferência segundo, né, o que está no CTB. No segundo caso, mesma coisa, temos novamente agora um caminhão e temos um veículo e temos a presença de valetas. Valetas são umas depressões que tem na via para indicar, né, quem deve parar, dar a preferência. Neste caso, mesma coisa. O automóvel, ele está na direita do caminhão, então sim, ele vai ter a preferência. Em ambos os casos,
o automóvel está na direita, então sim, o automóvel tem essa preferência. Reforçando mais uma vez, a preferência em cruzamento sem sinalização será de quem vier pela direita do condutor. E aí nós entramos em outro ponto que gera bastante conflito, que é a rotatória. Rotatória, primeiro vocês seguem a sinalização. Quando não tiver sinalização, a preferência será de quem por ela já estiver circulando. Então, quem está circulando vai continuar e quem vai entrar terá que esperar o melhor momento. E vale ressaltar ainda que se falarmos em rodovia, quem está transitando, circulando pela rodovia tem preferência e quem vai entrar terá que aguardar o melhor momento. Todo condutor deve praticar a direção defensiva constantemente. Direção defensiva é uma direção preventiva. São ações, atitudes para prevenir, para antecipar um acidente. E aí ele quer saber. O motorista defensivo deve saber que condições adversas são. Ele quer a definição. O que significa ou o que são condições adversas? A resposta sempre irá começar com os fatores. Os fatores ou combinações de fatores que contribuem para aumentar as situações de risco no trânsito, comprometendo a segurança. Por que combinação? Porque pode ter mais de um. Por exemplo, pode estar à noite e pode vir um veículo no sentido contrário com o farol alto. Então, nós temos a penumbra e, na sequência, nós temos o ofuscamento, que é o excesso de luz. Aí, aqui, eu juntei para vocês a definição do que são condições adversas, que são os fatores ou combinações de fatores, e ele pode perguntar quais são. Afinal, são condições adversas. Quais são? Quantas são? As condições adversas são iluminação, tempo, via, trânsito, veículo, carga, passageiro e condutor. Nossa, prof, mas é muita coisa para eu lembrar. Se cair, como é que eu vou acertar? Tem uma dica? Tem uma macete? Sim. Notem que eu coloquei aí para vocês o número 8, porque é exatamente a quantidade de condições adversas. Então, se cair, conta que tem 8 itens e pode marcar aqui a resposta correta. Então, para quem estiver fazendo as anotações, anotem aí. Condições adversas. Os fatores ou combinações de fatores sempre serão 8. Condições adversas, os fatores ou combinações de fatores sempre serão 8. O veículo que transitar com carga excedente a sua dimensão, sem a devida autorização e sinalização, está sujeito a. Notem bem, aqui nós temos um veículo que tem algo errado. Qual que é o erro dele? Ele está com carga excedente. Esse nem seria tanto o problema, desde que ele tivesse, devidamente autorizado e sinalizado. Só que nós temos um veículo com carga excedente, ele não está autorizado e ele não está sinalizado, ou seja, tem algo errado. Tem algo a arrumar. Então, vai acontecer o quê? Vai gerar a retenção para regularização. Retenção e multa. Quando for uma atitude errada, uma atitude irregular, por exemplo, tá usando luz alta na cidade, furou o sinal vermelho, furou a placa de pare, é uma atitude errada. Aí vai gerar apenas a multa. Agora, quando tiver algo para arrumar, algo para consertar, como nesse exemplo, tem uma carga excedente, poderia estar transportando uma criança sem o dispositivo adequado, poderia estar andando sem cinto. São situações que tem algo para ser arrumado, algo para ser consertado. Aí será retenção e multa. Aí eu coloquei esse slide aqui para vocês entenderem um pouquinho. Nós vamos ter a penalidade, que é a multa, tá? Não necessariamente só a multa, poderia ser suspensão, poderia ser cassação, entre outros, tá? Poderia ser advertência por escrito. Isso é uma penalidade, é uma atitude errada, certo? Aí nós vamos ter a retenção e a remoção. Retenção e remoção são medidas administrativas, anotem aí. Medidas administrativas começam com a letra R. Retenção, remoção, realização de teste, tá? Então, retenção, remoção,
realização de teste, tudo que começar com a letra R vai ser uma medida administrativa. E afinal, retenção, remoção parecem iguais, mas não são. Retenção quando tem algo para arrumar, como foi o exemplo da questão anterior. Já a remoção é quando você estiver estacionado de maneira irregular, atrapalhando a circulação dos demais. E aí vale ressaltar que tem uma questão que está caindo bastante e que fala do condutor que está dirigindo com o veículo sem conseguir identificar as placas. Nesse caso, também vai gerar remoção. Por quê? Se esse condutor, porventura, vier a ocasionar, né, um sinistro no trânsito, vai acontecer o que? Não vai conseguir identificar ele. Então, a única identificação externa do veículo é através das placas. E se esse veículo não tem identificação externa, não tem placa, ou elas não estão legíveis, não podem ser identificadas, aí sim vai gerar também a remoção. E eu coloquei também para vocês 2 exemplos de penalidades. Então, nós vimos no anterior que a multa ela é uma penalidade, bem como a advertência por escrito é uma penalidade e a suspensão do direito de dirigir. Então, na primeira ele fala, é uma penalidade prevista no Código de Trânsito Brasileiro, a advertência por escrito. E na segunda, podemos considerar como penalidade a suspensão do direito de dirigir. Notem que ali em vermelho vocês vão ter o recolhimento e a remoção. Recolhimento e remoção é medida administrativa e não penalidade. Existem certos princípios que contribuem para a direção segura, bem como contribuem para melhorar o relacionamento das pessoas no trânsito. Um desses princípios é a corresponsabilidade pela vida social, que consiste em valorizar comportamentos necessários à segurança no trânsito. Lembrando que mais de 90% dos problemas, dos sinistros no trânsito, eles são ocasionados pelo nosso comportamento, pelas nossas atitudes, pelo mau uso do veículo e pelo desrespeito às normas. Então, o que torna, né, a corresponsabilidade, o princípio é valorizar comportamentos necessários à segurança no trânsito. A monotonia e a fadiga têm influência primordial e significativa. Monotonia é quando você está fazendo algo repetidas vezes. Automaticamente o teu nível de atenção diminui. E fadiga nada mais é que a canseira. Sabe aquele final do dia lá que você está cansado, você está fadigado? Ambos os casos é no nível de atenção do condutor. O ciclista está no meio da travessia da via quando o semáforo fica verde. O condutor do veículo motorizado deve aguardar o final da travessia. Não pode pôr o carro em movimento nem de forma lenta, não pode buzinar para que o ciclista apure com a travessia, nem que ele desista, nem nada. Tem que sim aguardar o final da travessia. Só que aí tem o outro lado da moeda. Aqui nós estamos falando do condutor. O condutor do veículo, ele vai o quê? Ele tem a obrigação de aguardar o final da travessia, tá? Mas e quem está atravessando? Ele pode atravessar de qualquer jeito? Não, não pode. Ele deverá completar o percurso, liberando a passagem dos veículos. Então, o motorista deve aguardar o final da travessia, certo? E a pessoa que está atravessando, seja um ciclista, o pedestre, o cadeirante, enfim, a pessoa que for, ela deverá completar o percurso, liberando a passagem dos veículos. Anotem aí que é bem importante. Toda vez que vocês assistem o vídeo, lembrando que cada vídeo precisa ser assistido pelo menos 3 vezes para vocês absorverem entre 70% e 80% do conteúdo, também é bem importante fazer as anotações. Eu sempre aconselho vocês a copiar a pergunta e a resposta correta, que vai ajudar bem mais a fixar o conteúdo. E se cair essas questões, vai ficar familiar e com certeza você vai acertar, vai ser aprovado, quem sabe, né, até gabaritar a tua prova. Um condutor habilitado na categoria C poderá dirigir. Pessoal, categoria C é para dirigir caminhão, ou caminhão pequeno, acima de 3.500 quilos. Só que tem um detalhe, se ele tem a C, é porque ele fez a B. A B lá da primeira habilitação é para dirigir automóvel. Então, se ele tem a categoria C, é porque ele fez a B. Então, se ele fez a B, ele pode dirigir automóvel, e se ele tem a C, ele pode dirigir o caminhão. Logo, automóvel e caminhão.
A durabilidade dos pneus é determinada por várias condições, entre elas podemos citar: conferir o alinhamento das rodas e geometria de direção com frequência. Conferir o alinhamento das rodas e geometria de direção com frequência. Lembrando ainda de fazer a correta calibragem dos 4 pneus que estão rodando, mais o pneu reserva, geralmente a cada 15 dias. E se falar também com relação ao rodízio, será a cada 10.000 quilômetros em pneus do mesmo lado. Transitar com o veículo em ciclovia ou ciclofaixa é. A primeira dica que eu dou para vocês: ciclovia e ciclofaixa são locais exclusivos do pedestre e do ciclista. Primeira dica que eu dou: se você colocar teu carro nesse espaço, você vai colocar a vida das pessoas em risco. Quem acompanha o canal aqui já acertou essa pergunta, porque eu sempre reforço aqui qual infração que é quando você coloca a vida das outras pessoas em risco. Letra A, infração gravíssima, sujeito a multa. Letra B, permitido caso não haja fluxo de ciclistas. Letra C, proibido e sujeito a penalidade de advertência. Ou letra D, permitido caso seja feito com velocidade compatível com a segurança. Primeiro, não é permitido em hipótese nenhuma, então descarta a letra B, descarta a letra D. Na letra C, ele fala proibido sujeito a penalidade de advertência. Penalidade de advertência não chega nem a ser uma multa, tá? É apenas uma penalidade, uma advertência por escrito, olha, informando, né, que você cometeu ali a infração. Então, também não vai ser, porque você está colocando a vida de alguém em risco, de uma ou de mais pessoas. Portanto, acertou quem respondeu a letra A, que é uma infração gravíssima, sujeito a multa. Transitar com veículo em ciclovia e ciclofaixa, infração gravíssima, sujeito a multa. Só cuidem porque pode cair para vocês estacionar o veículo sobre ciclovia ou ciclofaixa. Aí é uma infração de natureza grave, sujeito a multa e remoção do veículo. Então, anotem aí, eu sempre reforço aqui que é importante vocês fazerem as anotações das dicas, dos macetes e também copiar a resposta, aliás, a pergunta e a resposta correta. Então, transitar com veículo em ciclovia ou ciclofaixa, infração gravíssima, sujeito a multa. E estacionar, infração grave, sujeito a multa e remoção do veículo. A fim de evitar colisão na traseira com o veículo da frente, o condutor deve sempre procurar essa distância entre o teu veículo e a traseira do veículo da frente, chama-se distância de segurança ou distância de segmento. Distância essa sempre medida em 2 segundos. Então, é a distância do teu carro com o carro da frente. E aí ele quer saber, para evitar essa colisão, o que esse condutor vai fazer? Ultrapassar pela esquerda a letra A, circular com farol baixo na letra B, conhecer a legislação de trânsito na letra C, ou manter a distância compatível e segura na letra D. Ultrapassar pela esquerda não vai ser, muito menos circular com o farol baixo aceso. Conhecer a legislação vai fazer com que você saiba o que fazer, mas não necessariamente a tua atitude. Então, a tua atitude em relação ao veículo que está à sua frente é a letra D, é manter distância compatível e segura. Então, a distância entre o teu veículo e o veículo da frente tem que ser compatível e segura. Essa distância chama-se distância de segurança ou de segmento e é sempre medida em 2 segundos. A visibilidade do condutor é influenciada pela via, principalmente, notem bem, ele já está dando a resposta. Ele está falando que está relacionado com a via. A via é o espaço físico, por onde transitam pessoas, veículos e animais. Ele não está falando do trânsito, ele está falando da via. Via é o chão. É o chão que vai influenciar a visibilidade do condutor. Tá? Então, letra A, pelas mudanças de direção, aclives e declives. Letra B, pelos pedestres ao longo do percurso. Letra C, pela presença do passeio. Ou letra D, pelos números de faixa de trânsito. Vejam bem, se ele está falando que a visibilidade é influenciada, a visibilidade ela vai ser comprometida, ela vai ser prejudicada. Só que ele está falando da via. Então, vocês já podem descartar a letra B, porque ele não está falando do trânsito. Pedestres, né, ao longo do percurso é trânsito, não é via. Letra C, pela presença de passeio. O passeio,
ele não vai prejudicar a visibilidade, ele vai aumentar. E na letra D, pelo número de faixas de trânsito, também não vai prejudicar, ele vai aumentar. Portanto, é a letra A, pelas mudanças de direção, né, curva para a direita, para a esquerda, pelos aclives e declives. Aclive é o que sobe e declive é o que desce. Então, esses são os itens que vão influenciar na visibilidade do condutor. A Carteira Nacional de Habilitação, CNH, e a Permissão para Dirigir, PPD, somente terão validade para a condução do veículo quando apresentadas. Notem bem, ele só está falando da CNH e da PPD, do documento do condutor, ok? Só sabendo disso, vocês já descartam a letra A, porque ele fala que tem que ser junto com o certificado de registro. Não, não tem que. Ele está falando dos documentos do condutor. Ele já contou quais documentos são. Ele não está abrindo aspas para outro documento, ele está falando que são esses dois documentos. Só que ele quer saber como que você vai apresentar eles. Na letra A, junto com o certificado, não é, porque ele já contou que são só esses dois. Também não é junto com a carteira de identidade, porque ele já contou que são esses dois. Então, você vai apresentar como? Em cópia autenticada ou em forma original? O que vocês acham? Letra C ou letra D? Pois bem, acertou quem respondeu letra D, em original. Por que não precisa ser apresentado com nenhum outro? Porque já tem o nome de vocês, nome do pai, nome da mãe, CPF, RG. Não pode ser autenticada, não pode ser plastificada, não pode ser cópia colorida, preto e branco, não pode. Ou é no formato original. O formato original pode ser dois. Original físico ali em papel, que vem pelo correio, ou então na forma digital. Ambas são originais, somente em original. A posição correta ao dirigir faz parte dos preceitos de direção defensiva, pois evita o desgaste físico, entre outras coisas. Faz parte da lista de posições recomendadas para dirigir um veículo. Letra A, braços ligeiramente dobrados. Letra B, calcanhares ligeiramente suspensos. Letra C, pé esquerdo levemente apoiado no pedal da embreagem. Ou letra D, pernas esticadas. Eu vou dar uma dica para vocês e vocês já vão acertar essa ou qualquer outra questão de posicionamento no volante. Ele nunca vai falar de pés, nunca vai falar de pernas e nunca vai falar de calcanhares. Ou ele vai falar de braços ou ele vai falar de mãos. Ah, mas então a resposta correta é a letra A, braços ligeiramente dobrados, sim. Resposta correta é a letra A, braços ligeiramente dobrados. Ele não vai falar de pés, não vai falar de pernas e não vai falar de calcanhares. Ou ele vai falar de braços, braços ligeiramente dobrados, ou ele vai falar de mãos. Juntando as duas questões, então, braços ligeiramente dobrados ou as duas mãos no volante, imitando os ponteiros de um relógio na posição de 9 horas e 15 minutos. Braços ou mãos. Braços ligeiramente dobrados ou as duas mãos no volante, imitando os ponteiros de um relógio na posição de 9 horas e 15 minutos. Para ficar fácil, para ficar uma leitura rápida, anotem aí. Braços ligeiramente dobrados ou 9 horas e 15 minutos. Braços ligeiramente dobrados ou 9 horas e 15 minutos, que aí vai ficar muito mais fácil para vocês acertar essa questão. Ao condutor que tenha permissão para dirigir na categoria B. Qual que é a categoria B? É para dirigir automóvel. Normalmente na primeira habilitação é feito só A, só B ou A mais B. Aqui é para moto e B que é para carro, para automóvel. Será conferida a Carteira Nacional de Habilitação após o ano. Quer dizer o quê? Você passou pelo processo, você fez teórico, você fez prático, você pegou a tua PPD e ela vale um ano, durante um ano. No final desse ano, você vai pegar o que nós chamamos de definitiva. Desde que, letra A, não tenha cometido nenhuma infração de natureza grave ou gravíssima. Letra B, desde que não tenha cometido nenhuma infração de natureza gravíssima. Letra C, desde que não tenha cometido nenhuma infração de natureza grave ou gravíssima, ou seja, reincidente e infração média. Ou letra D, desde que não tenha cometido nenhuma infração. Primeira coisa, perfeição não existe, então vocês descartam a letra D. Aí nós temos três que são muito parecidas. Vocês podem usar duas dicas. Primeiro,
e pela alternativa mais comprida, que seria a letra C, que é a mais completa. Notem que ela vai englobar a grave, a gravíssima e a reincidência na média, que é justamente isso. Resposta correta, a letra C. Ele vai pegar a CNH definitiva decorridos nesse primeiro ano, desde que não tenha cometido nenhuma infração de natureza grave, gravíssima, ou seja, reincidente e infração média. Aí você me pergunta, Prof. Lu, o que é reincidente e infração média? O condutor na PPD ele pode ter uma infração de natureza média ou várias infrações de natureza leve. Reincidente é quando ele tem duas infrações médias ou mais. Então, ele tem duas infrações médias, 4 mais 4, 8. Ele pode ter uma média, ele não pode ter duas, certo? Então, ele não pode ter nem infração grave, nem gravíssima, nem ser reincidente de infração média, ou seja, ele pode ter uma média, mas se ele for reincidente, se ele tiver mais de uma média, tiver duas médias, por exemplo, aí ele não vai pegar a CNH definitiva. Um condutor habilitado na categoria C pode dirigir. Vocês precisam entender que a habilitação ela começa a partir da categoria B. Não é a partir da A, porque A é opcional. A é para moto, 2 ou 3 rodas com ou sem carro lateral e é opcional, você faz se você quiser. Porém, se você quer fazer carteira para carreta, por exemplo, você é obrigado a começar pela categoria B, que é para dirigir automóvel. Você faz a B, aí você faz a C, faz a D e faz a E. Então, se você tem a categoria C, que é para o caminhão pequeno, acima de 3.500 quilos, quer dizer que você já fez a B, que é para o automóvel, certo? Então, se você tem C, você pode dirigir a C e o que está abaixo dela, ou seja, automóvel, categoria B, e caminhão, categoria C. Lembrando que a C e a E é para caminhão, é para transportar carga, e a B de bola e a D de dado é para transportar pessoas, transportar passageiros. A durabilidade dos pneus é determinada por várias condições. Entre elas podemos citar. Ele está falando diretamente dos cuidados que você tem que ter para aumentar a durabilidade do teu pneu. Então, não correr demais em rodovia não vai aumentar a durabilidade. O que vai aumentar a durabilidade, a vida útil do teu pneu, é conferir o alinhamento das rodas e geometria de direção com frequência. Conferir o alinhamento das rodas e geometria de direção com frequência. Lembrar ainda de fazer a correta calibragem dos 4 pneus que estão rodando, mais do pneu reserva quinzenalmente. E se ele perguntar do rodízio, o rodízio dos pneus das rodas será feito a cada 10.000 quilômetros em pneus do mesmo lado. Aqui nessa questão, eu juntei para vocês 2 equipamentos. Um equipamento que é obrigatório nos veículos e um que é um aparelho que o guarda, que o agente de trânsito vai ter. Então, no primeiro caso, ele fala assim: nos veículos em que é previsto é equipamento destinado a reduzir a emissão de poluentes. Qual equipamento que é esse? É o catalisador. O catalisador ele é um equipamento obrigatório em todos os veículos automotores e é uma peça que está logo na saída do motor. Ele vai catar, ele vai filtrar os gases poluentes, ele vai reduzir a emissão dos gases poluentes. Então, o catalisador, ele é um equipamento obrigatório, é uma parte do escapamento que é responsável por filtrar, por catar, por reduzir a emissão de poluentes. Já o decibelímetro, ele é um aparelho que mede o nível de ruído emitido pelo veículo. Notem bem, ele é um equipamento. Esse equipamento é um equipamento que vai estar em posse do guarda, do agente de trânsito, não é um equipamento do veículo. Ele é um aparelho que o guarda, que o agente de trânsito vai ter para fazer a medição aí do nível dos ruídos sonoros que são emitidos pelos veículos, ou se tiver um equipamento de som ou algo assim, esse equipamento vai fazer essa medição para ver se está dentro do que é aceitável ou não. Num trecho de rodovia, é proibida a ultrapassagem. A placa que indica tal proibição é. Pois bem, vamos começar pelo seguinte: temos aqui 5 plaquinhas vermelhas, são plaquinhas de regulamentação que ditam regras, restrições e obrigações. Vamos começar por eliminatória. Primeiro, ele quer uma proibição. A R23 e a R27 não dá proibição.
Ele está dizendo na R23 que os veículos automotores deverão ficar na direita e a R27 que caminhões e veículos de grande porte deverão ficar na direita. Então, vocês já descartam. Ficamos entre a R7, a R8 e as duas R8, aliás. Só que aí nós temos o seguinte, proibido ultrapassar. Quando você ultrapassa outro carro, certo? Então, essa placa de ultrapassagem, ela tem que ter a presença do quê? De dois carros. O carro que está sendo ultrapassado e o carro que está ultrapassando. Ah, Prof. Lu, mas então é a R7? Sim, é a R7. A R8, ela está falando de transposição de faixa. Você não pode trocar de faixa. Você não pode ir da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita, certo? Agora, a única que tem a presença de dois carros, que está simulando uma ultrapassagem e que tem um corte dizendo que ela é proibida, é a R7. Então, proibido ultrapassagem é a placa R7. Tem a presença de dois carrinhos, um carrinho está passando pelo outro e tem um cortezinho. Esse cortezinho está ditando uma proibição. Então, a plaquinha R7 é proibido a ultrapassagem. A transformação da corrente em alta tensão e da produção da centelha é função respectivamente. Pois bem, a palavra respectivamente ele quer na ordem. Primeiro, quem que transforma a corrente em alta tensão? Nesse caso é a bobina. E quem é responsável pela produção da centelha? A vela. A vela ela vai produzir a faísca, ela vai produzir a centelha para que o teu veículo funcione. E a bobina, ela vai fazer a transformação da corrente elétrica em alta tensão. A visibilidade do condutor é influenciado pela via, principalmente. Quando ele fala que é influenciada, quer dizer que ele é prejudicada, certo? E notem bem, ele está falando da via. A via é o espaço físico. Então, tem que ser a resposta relacionada com a via, com o espaço físico. Então, o que a via pode fazer? Ela pode ter mudança de direção. O que vem a ser isso? Curva para a direita, curva para a esquerda. Ela pode ter um aclive, ou seja, uma subida. Ela pode ter um declive, que é uma descida. Então, a via, ela pode ter mudança de direção, aclive e declive, que vai prejudicar, que vai influenciar a visibilidade do condutor. Para evitar a aquaplanagem, deve-se. Pois bem, afinal, o que é uma aquaplanagem? Eu preciso saber o que é uma aquaplanagem para eu poder acertar essa questão. A aquaplanagem é a perda de contato dos pneus com o solo devido a uma pequena camada de água no pavimento. Se eu me deparar com uma aquaplanagem, o que eu vou fazer? Eu vou desacelerar. De que maneira? Tirando a pressão do pedal do acelerador e fazendo um leve movimento na direção até ganhar aderência novamente. Eu não vou frear porque não vai responder, não vou acelerar porque não vai responder e muito menos virar o volante, porque se eu virar o volante e retomar a aderência, eu posso inclusive capotar o meu veículo. E o que eu vou fazer para evitar isso? Eu vou evitar de passar por pontos onde tenha muita água e principalmente evitar usar os freios ao trafegar sobre poças de água, porque o pneu pode dar aquela travadinha e pode perder o contato, gerar o efeito da aquaplanagem. Evitar usar os freios ao trafegar sobre poças de água. Evitar usar os freios ao trafegar sobre poças de água. Claro que também manter os pneus em dia. Manter os pneus calibrados, né, os 4 pneus que estão rodando, mais o pneu reserva, caso precise. E sempre verificar os sulcos, as profundidades do pneu, justamente, né, para evitar de você estar com o pneu gasto e acabar entrando num trecho que tem água e acabar passando por uma aquaplanagem. Aí aqui eu coloquei para vocês, então, o que eu acabei de explicar, né, o procedimento. Caso, né, durante a chuva o condutor perca a dirigibilidade pelo efeito da aquaplanagem, o que ele vai fazer? Eliminando a pressão do pedal do acelerador e fazendo pequenos movimentos na direção até ganhar aderência novamente. E aí, outra questão que pode ser que caia, como é que vocês vão fazer para passar um trecho alagado? Um trecho alagado é pelo menos 1/2 metro de água. A água, ela é pesada. Se ela é pesada, eu vou precisar de muita força para passar por ela. Essa força eu tenho aonde? Na primeira marcha. Então, para passar um trecho alagado, eu vou engatar a primeira marcha, manter o carro acelerado e regular a velocidade com a embreagem. Para cruzar um trecho alagado, eu vou
engatar a primeira marcha, manter o carro acelerado e regular a velocidade com a embreagem. E se eu entrar numa aquaplanagem, eliminar a pressão do pedal do acelerador, fazendo pequenos movimentos na direção até ganhar aderência novamente. Quanto às medidas administrativas, considere. O que é uma medida administrativa? Medida administrativa são os complementos à multa, certo? Por exemplo, retenção, remoção, recolhimento, realização. É um complemento à infração. E ele quer saber quais desses 3 itens, 3 números romanos, quais estão corretos. Eu vou começar lendo para vocês as que estão certas, que é a 2 e a 3, e depois eu volto lá e explico por que a 1 está errada. A 2 fala que, ocorrendo a retenção do veículo, se a irregularidade puder ser sanada no local da infração, o veículo será liberado, tão logo seja regularizada a situação. Exemplo, estou andando sem cinto. Vai gerar multa, é uma multa grave, 5 pontos, e vai gerar retenção para regularização, ou seja, o agente de trânsito vai me parar, ele vai fazer a multa e ele vai pedir para eu regularizar. De que maneira? Colocando o cinto. Regularizei, agora eu vou ser liberada com a multa, claro, para ser pago, então está correto. E a 3, se o prazo de licenciamento estiver vencido, o CRLV, que é o Certificado de Registro e Licenciamento Anual, será recolhido mediante recibo, sim, ele poderá ser recolhido sempre mediante recibo. E agora a 1, afinal, por que a 1 está errada? Ele fala assim, ocorrido uma infração, a autoridade de trânsito deverá aplicar a penalidade ou a medida administrativa. Pera lá, não tem como. Por quê? Se tem uma penalidade, por exemplo, eu estou dirigindo sem cinto, é uma penalidade. Eu vou receber uma multa, infração grave, 5 pontos. E vai ter a medida administrativa, que é a retenção do veículo para regularização. Retenção para eu colocar o cinto. Porém, não existe como ter uma retenção, ter uma medida administrativa sem aplicação de multa, porque tem a presença da palavra ou penalidade ou medida administrativa. Existe penalidade sem medida administrativa, por exemplo, furar o sinal vermelho. É uma infração gravíssima com 7 pontos, mas é só penalidade, é só multa. Não tem medida administrativa. Porém, não existe medida administrativa sem a multa, sem a penalidade, uma vez que a medida administrativa é um complemento da penalidade. Como, por exemplo, estar andando sem cinto. Não tem como o guarda simplesmente me parar, me reter, só para eu colocar o cinto e me liberar. Ele vai fazer retenção, mas ele vai aplicar a penalidade, ele vai aplicar a multa. Por isso que a número 1 está errada. Existe penalidade sem medida administrativa, mas não existe medida administrativa sem a penalidade, pois uma é o complemento da outra. Gratidão a você que assistiu esse vídeo até aqui, a você que já se inscreveu, já deixou teu joinha, teu like, teu comentário. Se ainda não fez, dá tempo, corre que ainda dá tempo. Quero agradecer também o carinho de todas as mensagens que eu tenho recebido aqui, dizer que é um prazer, é uma honra para mim poder fazer parte dessa etapa tão importante que é o teórico. E claro, agradecer pela vida dos quase 20 mil inscritos aqui no nosso canal e desejar para vocês de coração muito sucesso, muitas bênçãos, muitas conquistas. E não esqueçam, se ninguém estiver acreditando em vocês, eu estou não só acreditando, mas torcendo e orando pela vida de todas as pessoas que passarem por esse canal, que passarem por esse vídeo. Um abraço carinhoso a todos vocês, muito sucesso, muitas bênçãos, bons estudos e até o nosso próximo vídeo.